Bom, me chamaram para falar sobre a vacinação para raiva, falar das profilaxias pré e pós-exposição. Mas antes de começar a falar da vacina, eu acho que é interessante falar da importância, o que significa, né, a doença, a importância da doença. Na verdade, a raiva é uma encefalite causada pelo vírus da raiva, dessa família Rhabdoviridae. O mamífero é o único animal suscetível, o único transmissor dessa doença, e eu acho que o mais importante de tudo é que tem uma letalidade próxima a 100%. A gente fala que é próxima a 100% porque tem algumas pessoas, talvez 3 ou 4 no mundo, que não morreram de raiva em toda a história, né? Então é uma doença muito grave que a gente precisa prevenir, porque depois dela instalada não se tem muita coisa para fazer, né? E é importante também falar que ela é encontrada praticamente no mundo inteiro, com exceção da Antártida. O resto do mundo você pode ter casos de raiva, né? Então é uma doença letal e que está em todo lugar. Os animais transmissores, quer dizer, são mamíferos, mas entre os mamíferos você tem animais que são de alto risco, médio risco e baixo risco, né? Os de alto risco são cachorro, gato, mamíferos silvestres e principalmente os morcegos, né? Os morcegos são animais bem importantes na manutenção do vírus no ambiente, e qualquer acidente com morcego é considerado um acidente de alto risco, né? E o morcego, ele tem uma coisa peculiar. O morcego, ele é capaz de transmitir a raiva mesmo através de lesões muito, muito, muito superficiais. Superficiais a ponto de você não sentir que foi mordido e nem achar aquela lesão, né? Então, por essa razão, a gente considera acidente com morcego o contato físico com ele, porque é muito difícil você excluir que não houve uma mordida, por exemplo, num contato físico com algum morcego, né? Tocou no morcego, o morcego tocou em você, isso é considerado um acidente. Não só um contato que você presenciou e sabe que existiu um contato, pode não saber se foi mordido ou não, mas teve contato com um animal, como também um contato que você não pode excluir. Exemplo, está dormindo, deixou a janela aberta, acordou de manhã e tem um morcego ali. Isso é acidente, você vai ter que fazer toda a profilaxia pós-exposição. Se você não tem como dizer que não foi mordido, né? Não tem como você dizer que não foi mordido. Então isso é uma coisa importante, porque isso aí morcego tem por aí, né? Em todo lugar. Isso é bem, bem importante. E aqui animais de médio risco são animais de interesse econômico, como cavalos, enfim. E uma coisa que já me perguntaram é: e se eu comer a carne de um boi que tinha raiva? É claro que ninguém vai querer comer carne de um boi que estava com raiva, mas isso pode até acontecer, não há nenhum relato de transmissão dessa maneira, né? Mas é lógico que ninguém vai consumir isso. E as de baixo risco são os roedores, né? Rato, coelho, cobaia, hamster e outros roedores urbanos, né? Por exemplo, o rato. O rato me mordeu, aí vai lá, procura o posto de saúde. Você tem que fazer a profilaxia de tétano e tal, mas o rato não precisa fazer profilaxia de raiva, né? É considerado um animal de baixo risco para transmissão. E existe a transmissão interhumana. A única documentada foi através de transplante de órgão. Um doador infectado doou e contaminou aquele receptor. E como é que esses animais, esses mamíferos, vão transmitir o vírus da raiva? O vírus está concentrado basicamente na saliva dos animais, e ele vai ser transmitido através da mordida, arranhão ou lambedura, né, em pele que esteja lesada ou mucosas, né? Existem outras formas de transmissão, são formas incomuns, mas são formas que existem. Você pode ter fomites, né, contaminados com a saliva. Muitas vezes você não tem uma mordida, mas você tem contato de uma saliva contaminada com a sua pele. Isso pode transmitir. E via aérea. Pode ter um contato por via aérea também. Você entra numa caverna, vai viajar, entrou numa caverna cheia de morcego, ali tinha morcego contaminado com o vírus da raiva, na saliva, e aquilo fez aerosol e você pode se contaminar. Isso não é comum,
mas isso é possível, né? É bom ter isso na cabeça. E como é que acontece? Quer dizer, você foi mordido por um animal com raiva, então ele inoculou aquele vírus na sua pele. Tem uma replicação viral na pele, na epiderme, até que o vírus alcança as terminações nervosas periféricas e ele vai direto para o sistema nervoso central. Não tem viremia, né? Então, sangue, mas o sangue do não tem viremia, o vírus não fica no sangue, ele vai e pega o caminho direto até o sistema nervoso central. E aí ele vai produzir todo o quadro clínico de raiva. O período de incubação, ele vai variar muito, e isso também é importante na hora de você, tudo isso é importante na hora de você pensar na profilaxia, depois de um acidente. Porque o período de incubação, ele realmente pode variar muito, ele pode ser um período muito curto, e pode ser um período muito longo. Há relato de períodos de incubação de 1 ano ou mais do que isso, né? E isso vai depender muito da quantidade de vírus que foi inoculado, da região que ele foi inoculada, né? Por exemplo, uma mordida na mão, principalmente se pegar dedo, ela é muito mais grave do que uma mordida no braço ou no tronco, porque aqui você tem muito mais terminação nervosa, então a chance desse vírus se ligar a uma terminação nervosa e ir direto para o sistema nervoso central é muito maior, que aqui ele tem muito mais terminação para se ligar, né? A mesma coisa em face, pescoço, né? Está muito mais próxima aqui. Então são localizações, lugares em que o período de incubação pode ser mais curto. Então são considerados, por exemplo, acidentes mais graves. É importante também falar nisso porque, na verdade, é lógico que você teve um acidente com algum mamífero, você deve procurar assistência médica o mais rápido possível, você não deve esperar. Mas é importante dizer que também não há um tempo limite. Mas já passou 1 mês, já passou 2 meses, então não preciso mais procurar que já passou muito tempo. Não. Na verdade, como você pode ter períodos de incubação muito longos, qualquer momento é momento de se fazer a profilaxia, né? Vamos lá, então. A vacina. Bom, a vacina que a gente tem hoje é a vacina de cultivo celular, que é uma vacina de vírus inativado. Mas antigamente a gente ainda tinha outras vacinas anteriores, a Fuenzalida Palacios, mas era uma vacina de vírus cultivado em cérebro de camundongo. E você tinha, por mais que você tentasse purificar essa vacina, você sempre tinha alguma contaminação. Então ela não era uma vacina muito eficiente e era uma vacina que tinha muitos eventos adversos. E essa vacina, hoje atual, de cultivo celular, ela é uma vacina eficaz, e é uma vacina segura. Pode ter evento adverso? Pode, lógico que pode, qualquer vacina pode, mas é uma vacina bem segura, que dá pouco evento adverso. Então aqui, falando de eficácia dessas vacinas, mais de 90% das pessoas imunocompetentes têm títulos de anticorpos protetores nos primeiros 14 dias e praticamente 100% até a 3ª semana. Essa afirmação aqui de baixo não tem contraindicação de vacinação devido à gravidade da doença, que tem letalidade de aproximadamente 100%. Isso é importante se dizer porque você, de repente, começou a fazer a profilaxia em alguém, começou a vacinar. Ela fez um evento adverso, talvez grave, fez até uma reação alérgica importante. E aí você vai ter que analisar se esse acidente que ela sofreu é de alto risco. Se for, por exemplo, com um animal sabidamente raivoso, você não vai poder parar a profilaxia, mesmo que ela tenha feito uma anafilaxia, porque ela vai ter raiva e vai morrer. Então você vai ter que dar o seu jeito, interna, faz internado com todo o aparato ali para dar um suporte para esse paciente, se ele tiver uma reação alérgica grave, mas você vai ter que vacinar. E também você tem o outro lado, você começou a vacinar, a pessoa teve um evento adverso grave, você vai analisar a situação. Não, foi com um cachorro que era da amiga, que numa região que não tem caso de raiva, então aí você vai ter que analisar, né?
caso a caso, mas é importante dizer que se o acidente realmente é de alto risco para a transmissão de raiva, mesmo que o evento adverso seja grave, você vai ter que continuar a profilaxia e vai ter que dar o seu jeito. Não tem jeito, porque se pegar raiva vai morrer, não tem o que fazer, né? Bom, eventos adversos da vacina são eventos adversos que praticamente qualquer vacina pode dar. As reações locais, dor, calor, eritema, reações sistêmicas e as reações de hipersensibilidade. Uma coisa também interessante as reações de hipersensibilidade, muitas vezes, elas são causadas pela vacina que tem albumina. Então, você pode aí usar a estratégia de vacinar esse paciente que teve alguma reação com a vacina que não tem albumina, que aqui no Rio, se eu não me engano, é Rabipur. E isso você tem essa opção, né? E pode ser bem interessante se alguém tiver uma reação alérgica, você troca a vacina e isso pode funcionar, pode dar certo. Bom, quais são os esquemas e tipos de profilaxia? Você tem basicamente 2 tipos de profilaxia. A profilaxia que a gente chama de pré-exposição, ou seja, você faz uma profilaxia antes de ter qualquer acidente, e a profilaxia pós-exposição, que é pós-acidente, né? A profilaxia pré-exposição é basicamente 3 doses. Ali está 0, 7, 28 dias, mas pode ser 0, 7, 21 dias também. E tem outros esquemas de pré-exposição, mas que não estão, vamos dizer assim, totalmente liberados, né? Mas você tem esses 2 esquemas, 0, 7, 28 dias, 0, 7, 21 dias. Entre esses 2 esquemas, eu acho que a maior diferença é que a longo prazo, o de 21 dias pode não dar uma imunidade tão longa como o de 28 dias, mas a curto prazo eles não têm muita diferença. E assim, isso é um problema nos postos de saúde, porque eles não querem vacinar 0, 7, 21 dias. Não, eles se recusam a fazer a de 21 dias, não querem fazer. E após exposição, na verdade, você tem o paciente que já foi exposto a algum esquema de vacinação, como pré-exposição, por exemplo, e você vai completar isso, na verdade, você vai dar 2 doses de reforço. Você tem a vacinação completa com 4 doses, e você tem o esquema pós, que é soro e vacinação, né? O soro pode ser o soro derivado do cavalo, pode ser a imunoglobulina humana, né? A pré-exposição. Qual é o objetivo disso, né? Na verdade, a gente tem alguns objetivos aí. No paciente que pode vir a sofrer um acidente com um viajante, por exemplo, que vai viajar para uma região que tem raiva e ele vai ter contato com mamíferos, com animais, e ele pode se acidentar. E muitas vezes, em determinados lugares, é difícil você conseguir uma profilaxia pós-exposição completa, é difícil você conseguir um soro. Então, a pré-exposição, nesse caso, entra para simplificar o seu esquema pós-exposição. Se você fez uma pré-exposição completa e você vai considerar esse esquema, se você tiver algum acidente, você vai fazer 2 doses de vacina, 2 doses de reforço com intervalo de 3 dias. Não vai precisar de soro. Isso pode ser um grande adianto, porque tem lugares que você não vai encontrar o soro, né? Pessoas, por exemplo, que trabalham diretamente, pessoas que trabalham no laboratório de virologia e trabalham com vírus da raiva, veterinários, pessoas que trabalham ao ar livre, não sei, guia de turismo, pessoas que trabalham com ecoturismo, elas podem ter um contato, elas estão sempre em contato com animais e podem ter algum tipo de acidente até inaparente, não tenha sido percebido, não tenha sido valorizado. Então, a pré-exposição também é importante nessas pessoas. E nessas pessoas que podem ter essa exposição, que pode não ser identificada, a gente tem o protocolo de fazer uma dosagem de anticorpos, dependendo do risco, ou de 6 em 6 meses ou uma vez ao ano. Porque se você tem um título de anticorpo baixo, você dá mais uma dose de vacina, justamente para manter essa proteção. Porque se ela não percebeu que se acidentou, ela não vai fazer as 2 doses de reforço. Então é importante que o anticorpo esteja alto, senão não vai adiantar.
E o que acontece com a pré-exposição é que, na verdade, quando você vai dar as 2 doses de reforço, você já tem uma imunidade de memória ali e a tua resposta imune é muito mais rápida do que se você estivesse começando do zero. Por isso, não precisa do soro, enfim. Esse é o objetivo disso, né? E para quem que a gente vai prescrever? Aquilo que eu também já falei. Profissões de risco, veterinários, biólogos, pessoas que trabalham em laboratórios de virologia, e trabalham com vírus da raiva, trabalho de campo com animais silvestres, pesquisadores, trabalhadores de zoológico e áreas de risco, né? E você tem o viajante, que também foi já falado, né? E, na verdade, isso também é mais ou menos o que eu já falei, né? Dá uma proteção contra a exposição inaparente, simplificação da profilaxia pós-exposição e uma resposta imune mais rápida, né? Quando você tem o pré-exposição. E quando é que a gente dosa o anticorpo? Na verdade, quando você faz o esquema pré-exposição para uma pessoa imunocompetente, isso está descrito, né, na literatura, essa pessoa imunocompetente, você não precisaria nem dosar o anticorpo se trata, por exemplo, de um viajante. Ele teve um acidente, vai fazer mais 2 doses de reforço. Você não precisaria nem dosar o anticorpo. Mas o manual no Brasil de profilaxia para raiva, ele pede para que você dose o anticorpo. Você fez o seu esquema de 3 doses, 14 dias depois, você tem que coletar sangue e dosar o anticorpo para ver se o seu esquema foi eficiente, se você desenvolveu o anticorpo num título protetor. No manual brasileiro, ele recomenda que você faça sempre essa coleta. Mas, se você for ver no restante da literatura, pessoas imunocompetentes que têm um esquema pré-completo ou que já tiveram um esquema pós-completo nem precisariam fazer a dosagem desse anticorpo. Teve um acidente, teria que fazer só 2 doses de reforço. Mas aqui no Brasil eles pedem para dosar, então a gente dosa, né? 14 dias depois da última dose. Se esse anticorpo tiver um título protetor e essa pessoa tiver algum acidente, basta fazer 2 doses de reforço. Isso no caso de um viajante, por exemplo. Agora, se você tem veterinários, biólogos, exposição contínua ou frequente, trabalho em laboratório, ali você vai, na verdade, dosar esse anticorpo uma vez ao ano, e aquilo que eu já falei, se tiver baixo, você faz mais uma dose de reforço, aumenta isso, porque se ele tiver um acidente que ele não perceba ou que ele não valorize, ele vai ter um título protetor de anticorpo. E basicamente isso que eu falei. E você, dependendo do tipo de profissão, do tipo de contato, você pode dosar ou 2 vezes ao ano ou uma vez ao ano. E fazer o reforço quando o título estiver abaixo de 0,5. Tá? Veterinário, por exemplo, uma vez ao ano. Uma vez ao ano você coleta o sangue e dosa. Deu acima de 0,5, que é o corte, né, para título protetor, ok. Você vai continuar dosando isso. Deu abaixo de 0,5, você faz uma dose de reforço e dosa novamente depois, né? Porque o objetivo é manter esse anticorpo sempre nesse tipo. Não, na verdade você vai dosar. Na verdade, se não for assim, né, uma pessoa fez a pré-exposição, até dosou o anticorpo, estava num título bom, não vai precisar ficar dosando. Mas aí, são pessoas que, de repente, não tem um risco aumentado de uma exposição inadvertida que ela não vai perceber. Aí ela vai procurar o serviço de saúde e vai fazer as 2 doses de reforço pós-pré-exposição. Então, mesmo nessa situação em que a pessoa percebe o acidente, procura o atendimento médico e toma as 2 doses, essas outras 2 doses de reforço, mesmo que ela tenha um título baixo, ela vai ter unidade de memória e aquele título vai subir rapidamente. A questão de você dosar e fazer a vacina para manter sempre o anticorpo mais alto é justamente nessas situações em que você pode ter uma exposição inadvertida que você não considere e não vai fazer o reforço, né? Na verdade é isso. Aí vem a profilaxia pós-exposição, que aí você vai levar em conta o esquema vacinal anterior, se tem esquema vacinal ou não tem esquema vacinal, né? A pessoa pode não ter. Se dosou ou não dosou anticorpo, que aí você vai fazer a escolha, se você vai fazer um esquema completo ou vai fazer apenas as 2 doses, aquilo que a gente acabou de falar.
E você vai considerar outras coisas na sua profilaxia pós-exposição. Na hora de você recomendar o tipo de animal, foi um cachorro, foi um gato, cachorro e gato, a gente pode usar a estratégia de observar esse animal durante 10 dias, porque a gente sabe qual o período de transmissão, né? Se esse animal adoecer nesses 10 dias, é porque ele estava no período de transmissão e pode ter transmitido o vírus da raiva para você. Se ele não adoecer, ele não está no período de transmissão. Mas esse período só é conhecido para cachorro e gato, os outros animais não. Então, você só pode utilizar essa estratégia com esses animais, né? E você vai... Que região que aconteceu o acidente? Tem casos de raiva ali? Não tem casos de raiva ali? Tem raiva controlada? Não tem? O tipo de ferimento, a gravidade da lesão, a localização, se ele é único, se ele é múltiplo, quer dizer, a gravidade do ferimento, se ele é superficial, se ele é profundo, se você tem várias lesões, é de risco maior, a localização, como eu já falei, né? Tudo isso você vai levar em consideração, porque aí você vai classificar o ferimento como leve ou como grave, aqui. Então, aqui, como é que o Ministério recomenda, né? Isso aí como é que o Ministério recomenda. Você nunca teve exposição a nenhuma vacina, não teve nenhum esquema vacinal anterior, nada. Se você teve um acidente, que foi um contato indireto, lava ali a região com água e sabão e não precisa fazer nada. O acidente leve, ele considera um acidente, uma lesão superficial, muitas vezes que não saiu sangue, nada, única, que não foi em mãos, não foi em face, não foi em pescoço, nem em pé, nem polpas digitais. Aí você pode considerar um acidente leve. E aí você vai observar o animal. Se é um cachorro ou um gato saudável, ele recomenda aí lavar com água e sabão e observar o animal por 10 dias. O animal ficou bem por 10 dias, nada a fazer. Adoeceu, morreu ou fugiu, você começa o esquema de vacinação. E o esquema de vacinação pós-exposição é um esquema agora com 4 doses. Antigamente eram 5 doses, agora com 4 doses. Né? 0, 3, 7, 14 dias. Se é um cão ou gato suspeito, da mesma maneira, você lava água e sabão e começa a vacinar e observa o animal durante esses 10 dias. Se ele ficar doente, fugir, enfim, você completa o esquema, tá? E aqui ele coloca cão ou gato raivoso ou desaparecido ou morto, animais silvestres, animais de produção. Se for um acidente leve, a recomendação é que lave com água e sabão e complete o esquema com 4 doses. Essa é a recomendação, mas isso é esquisito, né? Porque se você acha que um animal tem raiva, eu vou querer fazer o soro, não vou querer ficar só com a vacina, né? Não importa o tipo de acidente, mas isso é uma recomendação que eles fazem. Aí uma coisa importante que eu não falei, uma coisa que reduz bastante a chance de transmissão é lavar o ferimento. Isso não pode ser negligenciado. Você tem que lavar o ferimento com água, sabão. Se tiver algum antisséptico, uma clorexidina, melhor. Mas não é passar uma água com sabão, não. É esfregar aquilo ali, lavar mesmo. Isso tira vírus dali. Então isso é importante na hora de reduzir a chance de transmissão. Vamos lá ver. Se for um acidente grave, aí você tem a mesma coisa, cão ou gato saudável, suspeito ou raivoso. Se for um acidente grave, sempre lavar o ferimento. E ele põe, cão ou gato saudável, você observa o animal. Se ele ficar bem, você encerra o caso. E se ele adoecer, morrer ou desaparecer, você aplica o soro e completa o esquema de 4 doses. Então ele coloca aí que se o acidente for grave, se você considerar grave, você vai usar o soro. Cão ou gato suspeito, você da mesma maneira vai observar, mas você aplica o soro, começa a vacinar e observa. Aí você vai completar ou vai interromper o esquema que você já começou. E um cão ou gato com raiva, desaparecido, morto, um animal silvestre ou animais de produção, que você não tem como observar, aquilo que a gente já tinha conversado, você vai aplicar o soro e fazer a vacinação com 4 doses, né? Isso uma pessoa que nunca foi vacinada. Enfim. Mas assim,
É estranho essa questão do acidente leve, mesmo acidente leve, ser um animal muito suspeito, você não fazer soro. Isso é super esquisito. Né? Eu gostaria muito de fazer o soro, porque, enfim, são coisas, né? Um acidente leve, um acidente grave, o que pode ser? É uma doença muito grave para você, né, ter esse tipo de... Enfim, acidentes com morcego, como eu já tinha falado, são sempre considerados graves e deve ser aplicado o esquema de soro e vacina. E aquela questão da exposição na parede que a gente já falou, né? Na verdade, se for uma pessoa que tem um esquema pós-exposição completa ou pré-exposição completo e válido, você pode fazer as 2 doses de reforço no caso de acidente, né? Mas, se não, é soro e vacina. Aquilo que eu também já tinha falado, a profilaxia deve ser aplicada independente do tempo após o acidente, porque o período de incubação pode ser muito prolongado. E outra coisa importante, o soro ou imunoglobulina, ele deve ser aplicado antes da 3ª dose de vacina. Depois da 3ª dose de vacina, ele não vai fazer muita diferença, né? Não adianta ele ser aplicado. Então, ele tem que ser aplicado precocemente, antes da 3ª dose de vacina. E assim, dependendo do acidente, realmente, às vezes você fazer só o esquema de vacinação, o esquema pode falhar, né? Já se viu que muitas das vezes que o esquema falhou é porque foi feita só a vacina. Então, realmente é preciso aplicar em muitas situações o soro e a vacina. E outra coisa importante, o soro ele não pode ser aplicado em qualquer lugar. O soro ou a imunoglobulina humana, né? Tudo é imunoglobulina, mas a imunoglobulina humana, ela tem que ser aplicada no local da lesão. E isso é importante, porque não aplicar no local da lesão também está relacionado à falha do esquema. Você tem que aplicar no local da lesão, mas pelo rosto, você vai aplicar no local da lesão. Vai doer, vai ser ruim, mas pegar raiva é pior. Então, tem que aplicar no local da lesão. Você tenta, são várias lesões múltiplas, você não tem a quantidade de soro suficiente. Você pode diluir um pouquinho de soro fisiológico e tentar aplicar em todas as lesões. É uma lesão pequena e você tem, na verdade, uma quantidade de soro grande, não deu para aplicar tudo. Você aplica o que você puder e o resto você pode aplicar em outra região. Mas isso é importante que seja no lugar da lesão. Você não faz soro endovenoso, nada disso. Tem que aplicar na lesão mesmo. Se sobrar, você aplica em outra região, só que seja longe do local de aplicação da vacina. Mas aí você aplica em outra região. Lógico, você não vai desperdiçar isso, mas... Quê? Não entendi. Do soro? É na pele mesmo. Você tem a lesão ali, uma ferida, você vai aplicar... A ferida eu entendi, mas a sobra... A sobra intramuscular. Entendi. A sobra intramuscular. Pode fazer. Isso aí também está no manual. Isso está no manual, mas eu também só vi no manual. Quando a pessoa tem um esquema anterior de vacinação, né, já se vacinou de alguma maneira e vai completar esse esquema, vai fazer um novo esquema de vacinação. O manual coloca o seguinte: se a pessoa tem um esquema anterior completo, ele coloca aí um tempo de 90 dias. Se esse esquema anterior tem até 90 dias, você nem precisaria realizar o esquema profilático. Se tem mais de 90 dias, você aplicaria as 2 doses, uma no primeiro dia e a segunda no 3º dia, né? Isso com o esquema anterior completo. Se você tiver um esquema anterior incompleto, se esse esquema tem até 90 dias, completaria o número de doses e após 90 dias você faria tudo de novo, você recomeçaria do zero. Eu realmente não vi essa recomendação em outro lugar, a não ser no Manual Brasileiro de Raiva. Não sei se Alberto e Isabel já viram isso, eu só vi isso no Manual Brasileiro de Raiva, né? Só vi isso aqui. Porque eu não sei, não consigo entender por que esses 90 dias, por que esse tempo, porque não sei de onde exatamente eles tiraram isso, né? Porque quando você lê em outras fontes, ele coloca, se você tem o esquema anterior completo, independente do tempo, você vai fazer 2 doses de reforço e ponto final, não tem até 90 dias.
você vai fazer 2 doses de reforço, né? Então, assim, eu coloco isso porque está no manual, né? Está ali, mas eu não sei exatamente de onde vem essa fonte, essa informação, porque eu só vi realmente no manual brasileiro, isso. Bom, era mais ou menos isso, não sei se ficou confuso, mas era isso mesmo que eu queria falar.